O vidro contendo alumínio, em sua composição, é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Isso aqui é uma atualização da recomendação da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, disponível em 2021, um texto do Enem bem atualizado, coisa que não vinha acontecendo. Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o A. Então, cara, é uma questão que você tem que ter uma vivência sobre reações químicas, equilíbrio químico e montar o que ele está pedindo aqui. Repara que no fundo o que ele está citando no texto é que o alumínio consegue ser esterilizado em alta temperatura. Então tu já marca isso na ideia. Do que é então que o texto está citando? Qual a reação que ele fala? Ele fala que suplementos para recém-nascidos contendo o cálcio na forma de gluconato de cálcio, que eu vou chamar aqui de Kglu. Ficou até engraçado isso, né? 2 menos. O cálcio é do grupo 2A, logo tem NOx 2+, e o glucamato vai ter 2 menos de carga efetiva na sua estrutura. Isso, quando armazenado num frasco contendo cátion alumínio 3, poderá fazer uma contaminação. Por quê? Primeiro pensar que o alumínio, na fila de reatividade, ele está mais próximo do hidrogênio do que o cálcio. O que quer dizer isso? Que o alumínio tem maior potencial de redução. Se você pensar na fila de reatividade, o potencial de redução do alumínio, o alumínio tem maior potencial de redução que o cálcio. Ele é menos eletropositivo, ou seja, ele quer doar menos elétron, ele quer receber elétron do cálcio. E ele consegue então fazer essa reação em que ele pega o gluconato. Então o alumínio vai conseguir fazer uma reação de simples troca com o cálcio no Kglu. Vai acontecer então a formação de Al3+, Glu, que é o Al-Glu, e vai sobrar o cálcio 2+ em solução. Bem, e aí ele quer saber, gente, em que situação de armazenamento o alumínio poderia contaminar, ou seja, essa reação vai acontecer. O que favorece? Importante lembrar que essa reação aqui entra em equilíbrio químico. Mas repara, eu não sabia que essa reação entra em equilíbrio químico. Ele fala no texto aqui, ó, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio estabelecido entre a espécie imobilizada do vidro, ou seja, onde o alumínio se encontra, e a espécie em solução, que é o gluconato de sódio. Sacou? Então, é um equilíbrio químico. E aí ele fala assim, na letra A, se nós... Deixa eu fazer um zoom para você ver melhor. Na letra A, se a gente colocar um vidro com frasco translúcido, presta atenção nisso. O vidro com frasco translúcido, repara, a gente está falando de luz, passagem de luz. E a passagem de luz decompõe substâncias químicas. Isso vai estragar o gluconato, mas não tem nada a ver com a reação do alumínio do frasco para a troca com o gluconato, sacou? Não vai promover a reação, pode estragar o produto que está lá dentro. É por isso que muitos medicamentos normalmente são armazenados, você já viu, num frascozinho dessa cor aqui, ó, que é a cor âmbar, porque ele não é translúcido e ele então, a luz não vai decompor a tua solução que se encontra dentro daquele frasco. Beleza? Isso aqui então é falso. Concentração de gluconato de cálcio for alta. Gente, vamos pensar um pouco? Nós estamos diante de um equilíbrio químico, estamos diante do princípio de Le Chatelier. E ele está propondo a seguinte ideia. Se você aumentar a concentração de Kglu, de gluconato de cálcio, o que vai acontecer? O sistema tende a ficar em equilíbrio segundo o princípio de Le Chatelier. Ou seja, quando uma alteração é promovida naquele sistema, e nesse caso a alteração é o aumento da concentração
de gluconato de cálcio, o sistema vai tentar consumir o gluconato de cálcio. E como é que esse sistema vai consumir o gluconato de cálcio? Deslocando-se para a direita, porque aí o gluconato de cálcio, nessa seta, passa a ser reagente, e o reagente é consumido, e o produto é formado. Conclusão da história: essa condição poderá aumentar a produção de gluconato de alumínio, e essa resposta aqui, então, é a verdadeira. A gente marca, então, essa resposta, então, é a verdadeira, e a gente marca na letra B de bola. Se o frasco de vidro apresentar uma maior espessura, espessura já é o contrário da letra A. A maior espessura só fará com que a luz passe menos intensamente. Ele está dizendo o seguinte: não vai estragar o gluconato de cálcio, mas não quer dizer que vai reagir com o alumínio que está no frasco. Isso é falso. Se o vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Isso aqui, gente, é uma coisa engraçada, é o que eu chamo de falsa verdadeira. Sabe por quê? O vidro, para um suplemento, já tem que ser esterilizado em alta temperatura, em autoclaves. Por isso que a gente coloca materiais no autoclave, para esterilizar. Mas só que isso não promove a reação, pelo contrário, vai segurar a reação, né? Senão você, toda vez que esterilizasse alguma coisa, você ia promover uma contaminação de um material. Isso aí é falso. Só que é uma falsa verdadeira, porque muita gente dança nessa aqui. E por último, letra E de Eva. Ele fala: a reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica. Cara, aqui a gente não tem dados na questão para discutir. Em momento algum ele fala que o processo tem ΔH, né, a entalpia. Em momento nenhum na letra E ele fala se o ΔH é maior que zero, ou seja, se a reação é endotérmica, ou se o ΔH é menor que zero, seria então uma reação exotérmica. E sem esse parâmetro, não tem como nós discutirmos o que vai acontecer com a reação do alumínio se for endo-exo, só se soubéssemos se ela é endo-exo. Afinal de contas, ninguém é obrigado a decorar qual reação é endo e qual reação é exotérmica sem uma informação prévia da questão. Isso aqui então é falso. E eu te falo que eu acho que é uma questão que podia ter derrubado muita gente, porque assim, cara, ele bota aquele texto truncado, longo, aquelas chatices do Enem, né?